Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, e os eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques, os ilustres advogados que ocuparam a tribuna virtual nesse julgamento, e, de um modo especial, senhor presidente, me permito cumprimentar o eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem de proferir um erudito e aprofundado voto sobre este tema que diz respeito à tutela, à proteção dos interesses coletivos em sede de ação civil pública. Sua Excelência trouxe uma contribuição ímpar para o desate desta matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia e pelo eminente ministro Nunes Marques. De minha parte, senhor presidente e eminentes pares, irei juntar a declaração de voto, na qual eu explicito, em linha substancial do que assentou Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, que a limitação da coisa julgada, formada em processo de natureza coletiva, especialmente nas ações civis públicas, ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da respectiva decisão, constitui mesmo uma afronta ao sistema constitucional brasileiro atualmente vigente e, por isso, viola os direitos fundamentais ao devido processo legal coletivo, ao acesso à justiça e à igualdade material de direitos. Assim, também entendo que a limitação imposta pelo legislador ordinário no artigo 16 da Lei 7347 de 1985, nada obstante pudesse fazer sentido quanto à estrita competência jurisdicional firmada para processos de natureza individual, não se compatibiliza com a natureza dos direitos coletivos, em sentido amplo, objeto das ações civis coletivas, seja na perspectiva pública, seja na perspectiva privada, de acordo com torrencial doutrina a propósito, e me permito citar as atiladas lições do professor doutor Márcio Mafra Leal, para quem falar em alcance erga omnes da coisa julgada em litígios sobre interesses difusos é, em verdade, uma metáfora, pois não há direito individual em jogo, assentou o professor Márcio Mafra Leal, na obra sobre ações coletivas. Disse ainda o professor Márcio: não há necessidade alguma de regra processual que determine essa extensão erga omnes, pois não existem indivíduos substituídos processualmente e é uma decorrência natural da indivisibilidade do bem ou do direito, ou ainda do tipo de tutela requerida. Assim, o juiz, ao decidir sobre direitos coletivos em perspectiva ampla, está decidindo sobre direitos difusos ou coletivos, que são direitos cuja titularidade não pode ser desnaturalizada por fatores geográficos, nem por quaisquer outros estranhos à própria natureza. Por mais que viesse como novidade para o sistema processual de repartição de competências jurisdicionais, é preciso adequar o sistema processual ao direito fundamental material em disputa, e não o contrário. A propósito, o ilustre professor e pensador do direito, professor Antônio Carlos Volckmer, leciona: o paradigma tradicional da ciência jurídica, da teoria do direito na esfera pública e privada e do direito processual convencional vem sendo desafiado a cada dia em seus conceitos, institutos e procedimentos, diante das profundas e aceleradas transformações
porque passam as formas de vida e suas modalidades complexas de saber, genética, biotecnologia, biodiversidade, realidade virtual, etc., acrescenta o professor Volkmann, o direito não consegue oferecer soluções corretas e compatíveis com os novos fenômenos. E conclui nessa lição que estou a adotar. É necessário transpor, portanto, o modelo jurídico individualista, formal e dogmático, adequando os seus conceitos, institutos e instrumentos processuais no sentido de contemplar, garantir e materializar novos direitos. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, na linha do que assentou no voto, Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, não se pode mesmo perder de vista, especialmente em virtude do inequívoco texto constitucional de 1988, que liberdade e igualdade somente se concretizam diante de uma visão solidarista de dignidade da pessoa humana. O Estado democrático e social de direito exige dos membros de poder, servidores públicos, cidadãs e cidadãos da sociedade civil, atitudes que conduzam uma cidadania inclusiva, ou seja, é preciso reconhecer, e aqui me valho das palavras do professor Elton Venturi, que representa, dentre muitos, a doutrina mais refinada sobre o processo civil coletivo, especialmente de eminentes mestres da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Disse o professor Elton Venturi, a passagem da sociedade liberal para a sociedade solidária relacionou-se com a percepção de que a consecução do ideal libertário só pode ser realisticamente almejada sob uma perspectiva coletiva, uma vez que nenhum indivíduo pode ser considerado verdadeiramente livre se assim não foi qualificado o grupo social no qual ele está inserido, escreveu no seu processo civil coletivo o professor Elton Venturi. E por isso levo em conta e por todos, Sua Excelência, o eminente ministro relator, assim já registrou a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, que merece ser referendada por essa Suprema Corte, considerando principalmente a vocação institucional daquele Tribunal Superior de órgão uniformizador da interpretação da legislação infraconstitucional e, portanto, do sistema processual e suas vicissitudes provocadas pelo microsistema processual coletivo. Por isso, acompanhando Sua Excelência, o eminente ministro relator, também nego provimento aos recursos extraordinários e saliento, eis que Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, já fez referência à tese proposta, portanto, também já me permito adiantar que estou de acordo com o item 1 da tese de Sua Excelência, quando declara inconstitucional o artigo 16 da Lei 7347 de 1985, alterada pela Lei 9494 de 1997. Já assento com o devido respeito que os itens 2 e 3 da tese, em meu modo de ver, desbordam do âmbito da repercussão geral reconhecida, pelo menos segundo o meu olhar, eis que a repercussão geral, nos termos do acórdão, assentou tão somente a questão da constitucionalidade do artigo 16. Portanto, ressalvando a compreensão que tenho, inclusive de juízo de contenção desse Supremo Tribunal Federal, para não beirar matéria legislativa sobre prevenção ao processo civil, assento a minha concordância com o primeiro item da tese proposta e, nos recursos ordinários, acompanho o eminente ministro relator. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Fachin, pela percussiência e pela síntese do voto.
E agora passo a palavra à Sua Excelência, a vice-presidente, ministra Rosa Weber. Som. Uma boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o senhor vice-procurador-geral da República, os senhores advogados, que fizeram competentes sustentações orais, e cumprimento especialmente o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, pelo belo voto proferido. Como visto, senhor presidente, trata-se de recursos extraordinários manejados contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos de ação coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra diversas instituições bancárias com vista à revisão de contratos celebrados pelo Sistema Financeiro de Habitação e em sede de embargos de divergência, entendeu indevida a limitação da eficácia da decisão proferida em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. O plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência neste feito de questão constitucional com repercussão geral, objeto do tema 1075. Em análise, portanto, a rigidez constitucional do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 1985, com a redação dada pela Lei 9494 de 1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão proator. Eu trago, senhor presidente, voto escrito, que juntarei aos autos, e, em benefício do tempo, eu limitar-me-ei a anotações quanto aos pontos que eu reputo mais relevantes e que dizem com distinções conceituais. No campo dos direitos coletivos, todos sabemos, por razões metodológicas de categorização do direito, dividem-se os direitos em meta-individuais, que são classificados na legislação brasileira como direitos difusos ou coletivos, e direitos individuais de massa, classificados como direitos individuais homogêneos. Os direitos meta-individuais, consoante definição do artigo 81, parágrafo único, incisos 1 e 2 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, eles são necessariamente de natureza indivisível e sua titularidade pode ser de pessoas indeterminadas ou de grupo, categoria ou classe ligadas por relação jurídica de base. Isso significa dizer que esses direitos não podem ser fracionados em parcelas individuais e distribuídos para seus titulares individualizáveis. Exemplo, o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado, objeto do artigo 225 da nossa Constituição Federal. O meio ambiente pertence a todos, de modo indivisível, como já decidido por este Supremo Tribunal Federal. Motivo porque ninguém detém a titularidade individual deste direito, e nem mesmo de parcela dele. Já os direitos individuais homogêneos são individuais em sua essência, mas, por terem uma origem comum, seja de fato ou de direito, permitem e demandam uma proteção judicial coletiva. A tutela processual coletiva para os direitos individuais homogêneos tem como fundamento normativo a igualdade perante o direito, a eficiência na prestação da atividade jurisdicional e o acesso ao processo justo. Para ilustrar
o conceito de direitos individuais homogêneos, eu tomo como exemplo a hipótese de lesão a interesses dos consumidores expostos a produto considerado nocivo à saúde, ou a lesão de direitos de consumidores, a lesão de interesses de consumidores expostos à informação insuficiente dos produtos. Os indivíduos têm direito à tutela jurisdicional ressarcitória de indenização ou inibitória, que pode ser veiculada em demanda individual. Todavia, da perspectiva da proteção processual e da atividade jurisdicional, é mais racional e efetivo que as tutelas ressarcitórias sejam resolvidas em uma única demanda, por motivos de garantia da igualdade, da eficiência na prestação jurisdicional e na efetividade do acesso à justiça. Essa premissa conceitual dos direitos coletivos, anoto que a controvérsia jurisdicional aqui posta para a deliberação não trata de direitos meta-individuais, mas sim da categoria dos direitos individuais homogêneos. Desse modo, a resposta jurisdicional a ser dada passa por esta premissa dos direitos individuais homogêneos. Isso porque a questão da limitação territorial de uma dada decisão está atrelada necessariamente a direitos que, por sua própria natureza, são identificáveis e passíveis de fracionamento. A discussão, portanto, limita-se aos direitos individuais de massa. O paradoxo do problema jurídico constitucional posto reside justamente na identificação desta premissa e a sua correlação com o texto normativo do artigo 16, uma vez que este está inserido no contexto da Lei da Ação Civil Pública, cujo objeto de disciplina versa sobre a tutela de direitos meta-individuais e não de direitos individuais homogêneos, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 4 dessa legislação. Assim, para adequada resolução do problema aqui posto, faz-se necessária a fixação de mais uma premissa conceitual consistente na distinção entre coisa julgada e efeitos, eficácia da sentença. A coisa julgada, não obstante tenha fundamento normativo constitucional como uma garantia de proteção das situações definidas pela jurisdição, de modo a conferir-lhes estabilidade e segurança jurídica, tem seus contornos definidos pela legislação processual. Vale dizer, as hipóteses de constituição e requisitos da coisa julgada são escolhas legislativas processuais. Segundo o artigo 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por força dessas qualidades de imutabilidade e indiscutibilidade, uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso não pode ser objeto de disputa pelas partes em um momento sucessivo. Não se podem mais questionar o resultado do processo e a solução normativa dada pela autoridade jurisdicional. Nesse sentido, válido o argumento dos recorrentes de que a matéria da coisa julgada e a disciplina de seus limites são de reserva legal processual, uma escolha entre alternativas públicas na conformação do processo. No caso em debate, entretanto, a controvérsia constitucional não se localiza propriamente ou de forma estrita na compatibilidade da disciplina e limites da coisa julgada. Isso porque, conquanto o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública expressamente se refere à coisa julgada, na verdade, ele trata dos efeitos da sentença. Há aqui no artigo 16 uma autêntica hipótese de contradição conceitual
e confusão de técnicas processuais. Por este motivo, inclusive, iniciei o argumento pela necessidade da distinção conceitual. Dispõe o artigo 16, relembro. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Da leitura desse dispositivo, verifica-se que este não limita a coisa julgada a um contexto territorial, de modo a impor restrições na competência exercida pelo órgão jurisdicional, porque simplesmente não poderia. Há aqui mais uma contradição conceitual entre competência como critério legislativo para a repartição da jurisdição, coisa julgada e eficácia da sentença. Se entendermos como correta essa leitura, temos de entender como válida a assertiva de que uma decisão proferida na comarca de Porto Alegre não vale para as demais regiões do país, podendo ser objeto de discussão em novo processo com nova decisão. O limite territorial para a coisa julgada é equívoco. A coisa julgada é uma qualidade de indiscutibilidade da decisão. Os limites territoriais se referem aos efeitos da decisão derivados do exercício da jurisdição, que é una em todo o território, não cabendo ao legislador restringi-los. Desse modo, o artigo 16, ao prescrever que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, em verdade, regulamenta os limites dos efeitos da sentença. Isso significa que o propósito, a razão subjacente do artigo 16, é impor limites aos efeitos da decisão para que esta atinja apenas situações e pessoas delimitadas no território do órgão jurisdicional prolator. Quanto aos equívocos conceituais empregados na redação do texto do artigo 16, eu tenho por muito elucidativas as observações de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria Neri, que eu transcrevo no voto, mas que vou me eximir da leitura, como já disse, em benefício do tempo. Prossigo eu. Ao contrário da normatização da coisa julgada pela legislação, como afirmado pelos recorrentes, os efeitos da sentença, por serem consequências lógicas de uma dada jurisdição, de uma dada decisão jurisdicional e não uma categoria jurídica fictícia, não podem ser objeto de disposição legislativa. A limitação prevista no artigo 16, portanto, ao impor fracionamento nos efeitos naturais e lógicos da decisão judicial, acarreta uma solução jurídica incompatível com a arquitetura constitucional por motivos de incoerência lógica e normativa. Assim, viola a coerência lógica porque a limitação territorial dos efeitos da sentença ao órgão prolator da decisão, nas hipóteses de dano regional ou nacional, impõe tratamento desigual para os cidadãos submetidos a uma situação de fato comum. E da perspectiva da coerência normativo-constitucional, essa solução viola os direitos fundamentais da igualdade e do acesso à justiça. Quanto ao ponto, é importante destacar os argumentos defendidos pela saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, cuja doutrina é essencial quando se cuida da interpretação deste artigo 16. E por isso, senhor presidente, porque breve o texto, eu me permito lê-lo. Diz a professora Ada: o executivo, acompanhado pelo legislativo, foi duplamente infeliz. Em primeiro lugar, pecou pela intenção limitar a abrangência da coisa julgada nas ações civis públicas significa multiplicar demandas, o que, de um lado, contraria toda a filosofia dos processos coletivos, destinados justamente a resolver molecularmente os conflitos de interesses.
ao invés de atomizá-los e pulverizá-los. E, de outro, contribui para a multiplicação de processos a sobrecarregarem os tribunais, exigindo múltiplas respostas jurisdicionais, quando uma só poderia ser suficiente. No momento em que o sistema brasileiro busca saída até nos precedentes vinculantes, o menos que se pode dizer do esforço redutivo do Executivo é que vai na contramão da história. Em segundo lugar, pecou pela incompetência, desconhecendo a interação entre a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, assim como muitos dos dispositivos deste, acreditou que seria suficiente modificar o artigo 16 da Lei 7.347 de 85 para resolver o problema, no que se enganou redondamente. Na verdade, o acréscimo introduzido ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública é ineficaz. Fecho aspas. Na mesma linha, prossigo eu, os argumentos sustentados por Fred Didier e Hermes Zanetti na interpretação deste dispositivo impugnado, que eu também me eximo da leitura, mas está aqui transcrito. Por fim, também eu anoto que a contradição lógica do texto do artigo 16, em exame, bem como sua incompatibilidade com a normativa constitucional, não acarreta debilidade na conformação do sistema processual coletivo. O desenho normativo do processo coletivo é o resultado da arquitetura integrada das leis 7.374, de 85, e 80.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, como muito bem acentuou o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, de modo que qualquer solução jurídica passa pela interpretação cooperada deste conjunto legislativo. E o CDC, ao tratar da competência nas ações coletivas, adota como critério a natureza regional ou nacional do dano na distribuição das atividades jurisdicionais. Essa disciplina resolve a lacuna deixada pela ilogicidade do artigo 16 da Lei 73.47 de 85. Nego provimento, senhor presidente, aos recursos extraordinários, acompanhando o eminente relator, a quem mais uma vez parabenizo pelo voto denso e técnico apresentado. É o voto. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo a palavra agora a sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o voto. Presidente, boa tarde. Saúdo todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Quero também cumprimentar especialmente o relator, que nos apresentou um voto, a meu ver, absolutamente completo, que esgotou a matéria, e eu adianto desde logo que vou segui-lo integralmente. Mas, dada a importância da matéria discutida, senhor presidente, eu peço licença para, do meu longo voto, extrair meia dúzia de parágrafos, se tanto, para, talvez, contribuir para esta discussão, e penso que são aspectos que talvez não foram abordados diretamente, que saem diretamente, ou foram, pelos eminentes colegas. Então, eu digo, senhor presidente, que o acesso à justiça, sobretudo para os hipossuficientes econômicos, tem que passar necessariamente pelo fortalecimento da ação coletiva e do papel das associações em substituição aos indivíduos. Esses indivíduos, os litigantes ocasionais, estão indefesos frente aos litigantes habituais. É o que proclama, por exemplo, ao tratar do axioma da participação individual no processo, o renomado professor da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, Owen Fish. Para ele, esse axioma parece celebrar o indivíduo, mas, na realidade, o deixa indefeso diante das grandes organizações de poder. E diz ele que o sistema bilateral de resolução de disputas, embora tenha
um papel, e diria até tenha tido um papel importante em nossa vida social, dificilmente equipara de forma real e efetiva o poder do indivíduo em face das corporações. Para o indivíduo, se o presidente continua dizendo, diferentemente do que acontece com as empresas, instituições, litigar representa um grande sacrifício e um desgaste pessoal. Daí a relevância da substituição por determinados atores, tais como associações e mesmo o Ministério Público, que têm melhores condições de exercer a sua defesa e, mais do que isso, tem o conhecimento jurídico necessário para identificar a lesão que, por mero desconhecimento, o indivíduo muitas vezes não tem como detectar. Digo, já terminando, senhor presidente, que a Lei 9494 de 97, fruto da conversão de medida provisória, restringiu, a meu sentir, indevidamente o alcance do processo coletivo, contrariando o que preconiza o princípio do acesso à justiça esculpido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Já o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça vem, enfim, desenvolvendo, a meu ver, tem atendido a essa diretriz constitucional e deve ser mantido. A adoção deste entendimento, diferentemente do que sustentam os recorrentes, não ocasiona nenhuma violação ao artigo 97 da Constituição, e muito menos a súmula vinculante 10, porque o acórdão recorrido é produto da deliberação da Corte Especial do STJ, que se valeu ainda de precedente formado quando do julgamento de recursos repetitivos. Eu também rejeito, já estou terminando, a alegação de ofensa ao artigo 22, inciso 1º da Carta Magna, porque a interpretação decorrente do cotejo entre o artigo 16 da Lei 7.347 de 85 e o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo-se pela prevalência deste último, não implica atividade legiferante por parte do STJ e, por consectário, não ofende o dogma da separação dos poderes e muito menos a garantia do juiz natural. Se vingasse uma aplicação literal do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, estaria se incentivando cada vez mais os cidadãos, um a um, a ingressar com processos repetidos, sobrecarregando-se o Poder Judiciário com ações judiciais idênticas, que encontrariam no processo coletivo uma solução mais célere, mais inclusiva e mais eficiente. O reconhecimento da inconstitucionalidade, por outro lado, assim como fez o eminente relator, tem o condão de evitar a multiplicação desnecessária de demandas e de garantir uma maior uniformidade e coerência para a solução dos conflitos de massa. Por tudo isso que foi dito, peço vênia para insistir na tese de que devemos dar o máximo de alcance à eficácia subjetiva da coisa julgada. É inadequado exigir que cada cidadão, ou mesmo que cada pequena associação local, tenha que promover individualmente sua ação, fechando-se os olhos para o contexto social descrito anteriormente no meu voto e para a sua fragilidade diante da parte contrária. Então, desta forma, entendo que a decisão recorrida, ao otimizar o princípio constitucional do acesso à justiça, é irretocável. Então, isso posto, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso extraordinário, aos recursos, declarando a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, esclarecendo que a extensão subjetiva da coisa julgada não pode ser limitada pela competência territorial do órgão julgador. Termino assim, e repetindo novamente, que meu voto se amolda in totum ao voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a quem mais uma vez cumprimento. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passo agora a palavra a sua excelência, o ministro Gilmar Mendes.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Boa tarde a todos os ministros, especialmente o eminente relator, que nos brindou com um voto magnífico, como sempre, e que trouxe uma solução para um tema bastante complexo. Tendo em vista a minha participação e acompanhamento desse debate já há alguns anos, presidente, e tendo em vista algumas considerações importantes que foram feitas, eu peço vênia a todos para pedir vista dos autos. Então, eu anuncio o resultado que, após o voto dos ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, no sentido de negar provimento ao recurso, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Aguarda o ministro Luiz Fux. Eu teria condições. Falou com o Gustavo, né? Quantas sustentações? Duas. Nós temos dois processos que tratam de um tema semelhante. O primeiro é o recurso extraordinário do ministro Dias Toffoli, que se refere à cota de filmes nacionais nos cinemas em geral. E o segundo se refere aos programas culturais, artistas jornalísticos, empresas de radiodifusão, que é aquela questão da cota dos programas nacionais e dos programas locais nessas empresas. Eu vou chamar o meu, porque o ministro Toffoli não está aqui no recinto virtual, e aí o que ocorre? Nós temos temos um recorrente e a PGR. Eu faço o relatório, pelo horário, eu faço o relatório, ouvimos as sustentações orais e eu deixo por voto para a próxima sessão, quando então o ministro Toffoli já estará aqui também, poderá fazer o relatório. Aliás, eu acho melhor eu fazer o relatório. Na próxima sessão, o ministro Toffoli fazer o relatório dele, os temas são afins, e aí depois, então, abrimos para as sustentações orais comuns a ambos os feitos, porque a tese nuclear é exatamente a mesma. Mutatis mutandis é parecido com aquela questão que nós julgamos relativa a Sky, que já foi julgada aqui pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu trago a julgamento o recurso extraordinário 1.070.522. É a controvérsia relativa à nulidade de procedimento licitatório de outorga de permissão para exploração de serviços de radiodifusão comercial, no qual, com amparo nas disposições do decreto 52.795/63, se fixaram percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. Então, peço a licença dos senhores para a leitura apenas do relatório. E aí, na próxima sessão, o ministro Toffoli lê o relatório dele, podemos fazer um julgamento conjunto mais eficiente. Então, o relatório versa sobre o seguinte: trata-se de um recurso extraordinário interposto pela União, com base na linha A do permissivo constitucional, em face de acórdão fundamentado quanto à não recepção do artigo 16, parágrafo 1º, a linha C e parágrafo 3º, inciso 1º, decreto 52.795/63.
o processo se encontra submetido à sistemática da repercussão geral sobre o tema 1013, que é exatamente esse tema que eu me referi antes do relatório. Na origem, a demanda consistiu numa ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Sistema de Comunicação Viaon Limitada contra as decisões administrativas irrecorríveis do Ministério das Comunicações que excluíram a hora autora de certames para outorga de serviços de radiodifusão, conforme consta dos processos administrativos anexados aqui nominados e constantes volumes 2 e 3 dos autos. Os editais de concorrência numerados visavam a permissão dos serviços de radiodifusão nos municípios de Betânia e Jupi, no estado de Pernambuco. Conforme narram os autos, o fundamento para desclassificação em ambos os casos foi o descumprimento do mesmo requisito previsto nos respectivos editais, vale dizer, o percentual mínimo de 5% da programação total voltada à transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados no município ao qual pertence a localidade objeto da outorga. Desde a exordial, a empresa de radiodifusão argumentou, então, da inconstitucionalidade de normas, de regulamentos e de editais que designassem um percentual de programação. A sentença foi no sentido da improcedência do pedido, conforme consta no volume 4, folha 7/12. Em recurso de apelação, o Sistema de Comunicação Viaon Limitada reiterou as seguintes razões. A falha formal da administração pública na elaboração dos instrumentos convocatórios era um dos vícios apontados. Outro, a inexistência nos editais de concorrência mencionados de qualquer exigência sobre o tempo mínimo para programas específicos. C, a ilegalidade do artigo 16 para o primeiro C e para o terceiro 1 do Decreto 52.795 de 63, que extrapolaria o poder regulamentar ao conferir a margem para os editais estabelecerem condições mínimas de tempo de programação, e D, a inconstitucionalidade desse mesmo artigo 16 do Decreto 52.795 por violação à liberdade de expressão. No acordo exarado pela colenda 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, deu-se provimento ao apelo para declarar a nulidade dos certames licitatórios para permissões e concessões de serviços de radiodifusão nos municípios de Jupi e Betânia, ambos do estado de Pernambuco. A ementa do acórdão vem vazada nos seguintes termos: administrativo, procedimento licitatório, serviço de radiodifusão, desclassificação, percentual relativo ao tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, fixado em edital. Artigo 16, parágrafo 3º do Decreto 52.795/63. Não recepção, princípio da reserva legal. Artigo 221, inciso 3º da Constituição Federal. Nulidade do certame, apelação provida. Os termos sintéticos da ementa são os seguintes, desse acordo de apelação do Tribunal Regional Federal. No caso em tela, a Comissão de Licitação desclassificou a empresa apelante dos procedimentos licitatórios para a delegação de serviços de radiodifusão nas cidades de Jupi e de Betânia, do estado de Pernambuco, sob o fundamento de que sua proposta técnica não atendeu
a condição editalícia que diz respeito ao tempo dedicado a programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. O artigo 221, inciso 3º da Constituição de 88, segundo o acórdão recorrido, é expresso a atribuir exclusivamente à lei a definição dos percentuais que devem ser observados pelas emissoras de rádio e televisão na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, entre parênteses, regionalização, razão pela qual descabe a regulamentação dessa matéria por outra espécie normativa. 3. Não poderiam, portanto, os editais de concorrência ora impugnados estipularem limites mínimos e máximos para o percentual relativo ao tempo destinado aos programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados no município objeto da outorga, com base nas determinações contidas no artigo 16, parágrafo 1º C e 3º 1, inciso 1º, do Decreto 52.795 de 63, as quais, à vista do entendimento esposado, não foram excepcionadas pela ordem novel constitucional. Apelação provida para declarar a nulidade de certames licitatórios para permissões e concessões de serviços de radiodifusão nos municípios de Jupi e Betânia, ambos do estado de Pernambuco, e aqui há a menção dos editais de concorrência. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, apelação civil, relator, 4ª turma. Julgado em 19 de março de 2013. A União opôs embargos de declaração, tendo estes sido desprovidos. Volume 4, folha 170 a 177. Ante a inversão da sucumbência, a União interpôs recurso extraordinário arguindo violação aos seguintes dispositivos constitucionais. Artigo 21, inciso 12º, a linha A, artigo 221 e artigo 223. O enquadramento constitucional advém da argumentação para afastar a violação à liberdade de expressão. Então, a questão é essa, saber se essas exigências, isso o ministro Toffoli vai falar sobre os filmes, mas nas empresas de radiodifusão, com outorga, se elas têm a obrigação de ter um percentual de programação local para garantir a regionalização, que é o princípio basilar dessas concessões. Em 14 de 11 de 2017, os autos foram à Procuradoria-Geral da República, que, em parecer do parquê apresentado em 22 de junho de 2018, o foi pelo provimento do recurso da União. Em 18 de 10, o tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral. Em 18 de fevereiro de 2021, considerando que a afetação do processo foi superveniente ao parecer exarado, o órgão ministerial se manifestou novamente, agora sobre a repercussão geral da matéria. Em 25 de fevereiro de 2021, o Procurador-Geral da República juntou novo parecer, favorável à recepção do Decreto 52.795, de 1963, inclusive quanto à imposição de cotas temporais. Impõe-se registrar, por fim, que o pedido de ingresso da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, aberto no feito na qualidade de amicus curiae, foi acolhido. Em 1º de março de 2021, eu exarei uma decisão agora reconsiderando a admissão da associação no pleito com esteio na jurisprudência consolidada da nossa Corte quanto a esse tema, sobre essa impossibilidade de ingresso de amicus curiae após a inclusão do processo em pauta, que é a nossa jurisprudência. Esse é o relatório detalhado
que faço do feito, e tendo em vista os 4 minutos que faltam para o tempo regimental da sessão, não daria oportunidade para 2 sustentações orais do recorrente e da Procuradoria-Geral da República, mercê de o processo ser conexo ao recurso ordinário do ministro Dias Toffoli, que fará também o relatório, e nós poderemos julgar, numa visão de conjunto, ambos os feitos, cotas para cinema e cotas para radiodifusão. Entendo que essa seja a melhor metodologia para garantirmos a uniformidade da decisão. Pergunto se o colegiado tem alguma oposição a que agora, às 17h57, nós findemos a sessão. Há alguma oposição sobre o término da sessão agora? Não havendo nenhuma oposição, eu agradeço muitíssimo a colaboração dos eminentes ministros, dos servidores, nosso representante do Ministério Público, doutor Humberto Jacques, os ilustres advogados, doutor José Levi, que também se encontra aqui na nossa sala virtual, e declaro encerrada a sessão, sendo certo que esses 2 processos passam para a pauta seguinte, sem prejuízo dos demais feitos que eu vou incluir. Boa noite a todos, um bom fim de semana para todos os eminentes colegas e para os servidores que são nossos melhores colaboradores. Uma boa noite, muito obrigado.